Bom, né? Já deu aí o horário. Acho que ninguém mais vai chegar. E se chegar depois, a gente vê. Bom, então, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Bruna Naomi. Eu vou ser a host desse webinar incrível com o professor Murilo Jaques, que é professor da Universidade de Salvador. Ele é graduado em Relações Internacionais e é mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano. Também é orientador do conteúdo da revista WR, um projeto maravilhoso. Quem não conhece, convido vocês a conhecerem. E o coordenador também da Iniciação Científica, Segurança Internacional, do qual eu tenho o prazer de fazer parte. E hoje o webinar vai ser sobre as eleições americanas, né? Que foi um tanto quanto polêmica, devido a todo o contexto da pandemia e também aos demais contextos sociais que aconteceram ao longo de 2020, como, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, né? Traduzido para o português, Vidas Negras Importam. E a vitória de Joe Biden foi revolucionária nesse quesito, muito também por conta da vice-presidente Kamala Harris, que é uma mulher negra, filha de imigrantes, né? Então a gente consegue ver esse movimento ganhando espaço cada vez mais, né? Importante isso. E agora eu vou passar a palavra para o professor, para que ele possa fazer, né, a introdução e aí a gente consiga seguir no anime. Obrigado, Bruna, pela apresentação. Obrigado pelo convite. É uma honra participar com vocês desse debate, né? Conforme falei inicialmente, tem que ser o modelo de um debate mesmo, porque, enfim, a gente vai falar de projeções, né? Analisar algumas questões pontuais e a partir disso a gente tentar, né, mensurar a condução da política externa dos Estados Unidos, principalmente, né, no que remete à questão ao tema de segurança, né? Queria saudar os professores mais uma vez, professor Henrique, professor Felipe Ramos, saudar os presentes também, né, que, enfim, estão nos acompanhando e certamente vão participar desse debate. A intenção é o seguinte, né? A intenção é a seguinte: conduzir, né? Eu fiz algumas anotações, né, para conduzir alguns temas, alguns pontos mais relevantes, né, dentro dessa condução. Mas, primeiramente, é o seguinte: já, né, na saída, né, no start, a gente vai falar de start aí, ó, já no start, já na saída, é o seguinte: a política externa na condução do governo Biden vai ser a coluna mestra. Tá? Biden é extremamente preparado na área de política externa, e ele foi 2 vezes presidente da Comissão de Relações Exteriores do Estado, né? Muitas vezes o próprio Obama confiou a ele, né, funções diplomáticas, e ele cumpriu, né, essas funções junto, né, no governo Obama como vice-presidente. E, enfim, ele tem uma série de trabalhos acadêmicos, muitos artigos publicados na área, né, declarações muito firmes, né, em relação à política externa. Então, a expectativa é essa, né, que haja, de fato, uma condução, né, muito incisiva de política externa, que, né, remete a uma questão que a gente sempre debate nas aulas, que a gente sempre debate nas nossas discussões, da bidimensionalidade da política externa. Ou seja, a condução, né, do governo Biden tende, né, a considerar, né, uma amplitude maior, né, nos debates, não só no cenário externo, não só numa perspectiva olhando para dentro, como foi, né, o governo Trump. Então, há uma expectativa, né, que Trump utilize essa habilidade para conduzir, né, também internamente as conduções necessárias. E, enfim, não são poucas. Tá? Há muitos desafios internos, né, para se resolver, dentre eles a própria pandemia, né, da Covid-19, recuperação econômica, não só dos Estados Unidos, né, o mundo já anunciava, né, a condução da economia mundial já era um problema mesmo antes da pandemia. A questão do sistema de saúde nos Estados Unidos é um tema, né, ainda muito vivo, né, e sem solução, né, se tentou
antes no Obamacare, a administração Trump não conseguiu resolver, enfim. A ebulição desses movimentos sociais, né, nos Estados Unidos, enfim, o nacionalismo ainda está muito vivo, né, em alguma perspectiva, muito presente nos Estados Unidos. E uma coisa que a gente tem que notar é que muitos votaram, né, em Biden, mas contra Trump, não nas propostas, né, de Joe Biden. Então, esse é um desafio também muito grande, ou seja, você vota pela rejeição, não pela aprovação, né, do outro candidato. E, enfim, Biden também certamente vai ter uma dificuldade em relação à adesão junto com o Congresso, né, porque, enfim, outros enfrentaram isso, Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, né, enfim, com maioria republicana. Isso, de fato, vai ser uma túnica, né, muito relevante dentro do governo Biden. Mas, enfim, essa bidimensionalidade entre política interna e política externa vai estar muito presente, né, no governo Biden. E a gente vai tentar pontuar primeiro nessa vertente. Mas antes disso, eu queria reforçar um pouco a ideia do conceito de segurança mais contemporâneo. Né? Já que eu vou falar de segurança aqui, já que o tema e a abordagem em relação à segurança, essa abordagem ela ganhou uma amplitude muito maior, né, com o fim da Guerra Fria. Né? A questão mais de uma perspectiva da teoria realista, né, da questão mais militarizada da segurança, ela foi perdendo, né, a relevância em relação a outras pautas. Né? As próprias teorias contemporâneas das relações internacionais, né, que vêm também muito embasadas na ideia da teoria crítica, né, de questionar, né, a construção teórica como feita por interesse, né, de alguém e para alguém, e aí vem um construtivismo, né, para posicionar o indivíduo como centro, né, dos encaminhamentos, né, do estudo de segurança também. O estudo de segurança internacional passa numa perspectiva, né, do indivíduo e abrange áreas muito mais amplas. Então, não tem como a gente falar de segurança pensando numa perspectiva essencialmente militar. É importante, muito importante, né, aspectos geopolíticos, né, geoestratégicos, enfim, continuam sendo muito relevantes, mas a gente tem que pensar, né, numa amplitude muito maior, e inclusive, né, questões de regimes políticos também, né, devem ser levados em consideração quando a gente estuda, obviamente, segurança. Questões como o meio ambiente, questão de refugiados, né, outra questão, né, dessa crise pandêmica que a gente enfrenta hoje, né, tem relação com a necessidade, né, de uma abordagem de aspectos de segurança também. Então, primeiro ponto a gente não abrange, né, a gente não direciona as discussões de segurança apenas numa perspectiva, né, militar. Principalmente, né, no cenário contemporâneo, que a gente vai ver um pouquinho quais os desafios nessa área militar que os Estados Unidos vão enfrentar. Mas o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é o seguinte, tá? Alguns temas, né, iniciais, né, como dizemos na Bahia, né, no arriar das malas, Biden vai ter que lidar. E o primeiro é o seguinte, né, pensando em segurança num aspecto, né, de uma ameaça biológica, né, no caso da própria pandemia do novo coronavírus, né, enfim, essa pandemia é um processo global. Né, esse processo global ele vai demandar algo que talvez seja o único caminho, o único direcionante para a solução não só desse problema, mas também de uma possibilidade, né, de que outras ameaças biológicas, né, enfim, outras pandemias, né, vamos bater na madeira, né, mas que outras pandemias de fato sejam que apareçam, né, que surjam como novas ameaças e que gerem, né, novos problemas para a humanidade. Então, esse trabalho, ao contrário da administração Trump, ele tende, né, a ser encaminhado através de uma cooperação científica internacional. É preciso que haja uma abordagem em que haja essa cooperação transnacional em prol, né, de uma troca de informações, de uma troca, né, de conhecimentos em relação à própria condução de combate a possíveis pandemias. Então, já nesse início, né, tratando do que a gente tem na perspectiva imediata, essa questão da pandemia é uma questão muito urgente
e, ao contrário do governo Trump, a tendência é que o governo Biden conduza, né, um patamar, né, de cooperação transnacional para que, tanto essa pandemia especificamente, né, mas eu acho que não essa, mas que se conduza estudos, se conduza avanços, né, para impedir que haja um novo direcionamento, né, desse tipo. Então, seria um trabalho conjunto entre os países, né? Uma outra tônica também que vem muito explícita, né, nessa passagem de bastão é a questão do meio ambiente. Então, a expectativa é que já de bate-pronto, Biden volte, ou seja, promova o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Essa é uma decisão executiva, né? Ou seja, é uma decisão do presidente. Então, não tem que passar por aprovação, né, de Congresso, de nada. Então, assim como o Trump saiu, né, o próprio Biden tende a retornar. Por quê? Porque é o seguinte, esse é um debate que está muito quente na Europa, né, como um todo, que é o chamado Green New Deal, né? Ou seja, um direcionamento, um foco, né, para questões ambientais, como um tema central nessa perspectiva, e a gente puxa nessa ampliação no debate dos estudos de segurança internacional, né, do indivíduo, da questão ambiental, mas isso como algo, né, urgente. A projeção de ameaças numa ideia durante a Guerra Fria, né, uma ameaça extremamente, né, de militar, ou seja, se você tem tropas na sua fronteira, ou se você tem algo, né, prestes a acontecer militarmente falando, isso se configurava como uma ameaça mais extrema. Hoje não. Hoje, a amplitude, né, de possibilidade de ameaça requer uma atenção em termos pandêmicos, né, em termos de ameaças biológicas. Agora a gente está falando de ameaças ambientais, então já há uma movimentação, né, considerando isso uma ameaça de fato, algo imediato, né, não algo que a gente tem que pensar daqui a 30 anos. Então, dentro desse caminhamento dos Estados Unidos, é preciso, né, começar a desenhar que isso vai impactar, né, numa projeção nova não, no resgate de uma projeção dos Estados Unidos, né, que havia sido perdido na administração Trump, ou seja, uma espécie de recuo dentro da própria OTAN, que a gente vai falar daqui a pouco, né, dentro da inserção, né, dos Estados Unidos nesse direcionante, principalmente em relação à União Europeia. Mas essa decisão do Green New Deal tem que ser uma condução integrada também, e os Estados Unidos precisa estabelecer parcerias, precisa estabelecer alianças para reconduzir, né, a sua própria hegemonia. Mas dentro dessa recondução, né, você já tem uma situação em que há outros protagonistas dentro do sistema internacional. Então, a própria China, né, a Rússia, enfim. E a Europa é o caminho para os Estados Unidos se começar, né, a promover essas alianças, ou resgatar, né, essas alianças, para que possa, de fato, começar a solidificar, né, uma reinserção no sistema internacional. Um outro ponto é a economia. Né? A economia é a grande tônica, né, da situação mundial hoje. Né? O mundo em plena pandemia, mas antes também a economia já estava estagnada. A gente sempre, né, nas últimas discussões que a gente teve, a gente falou dos ciclos, né, do capitalismo, né, de Giovanni Arrighi, que você tem, né, processos em que a economia ela tem picos, né, de evolução, crises, uma queda na atividade econômica, depois o sistema capitalista ele se reinventa. Na verdade, não há uma reinvenção, né? São os atores que promovem, né, novos caminhos para que o sistema capitalista ele se reinvente, e aí ele chega ao ápice em algum momento. Ou seja, se a gente fizer uma análise, né, do século XX, a gente consegue entender bem isso que a Arrighi fala. Né? Você tem a Primeira Guerra Mundial, depois a crise de 29, né, uma queda. Segunda Guerra Mundial, tem Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall, isso, uma nova reinvenção do sistema capitalista, até de fato a primeira crise do petróleo, uma queda, o neoliberalismo, né, que conduz a uma nova evolução, né, um novo crescimento do sistema capitalista, e assim vai. Só que o que a Arrighi fala é que esse ciclo, né, esses ciclos do capitalismo estão cada vez mais espremidos, ou seja, as crises são mais recorrentes, né, e há uma dificuldade maior de uma reinvenção.
Então, esses períodos de crise, eles vão acontecendo muito mais constantemente. Então, é importante a gente entender isso, porque há, né, um dilema hoje de como, né, redimensionar, como reinventar, como propor uma solução para um fluxo, né, novo na economia mundial. E, enfim, a gente passando por uma pandemia, a gente tem uma crise em relação à quebra das cadeias de valor, né, ou seja, uma quebra, né, daquele processo de interdependência produtiva. Então, isso gera um problema para o mundo todo. Os Estados Unidos, né, vai ter que lidar com isso, porque isso impacta muito na sua sociedade, né, no seu país. E essa foi a tônica, né, da eleição anterior de Trump. O Trump foi eleito com o slogan de America's First. Né? O America's First ou seja, uma condição de que eu vou pensar, né, na minha população, na minha sociedade, eu vou promover empregos e, enfim, não preciso pensar muito no resto do mundo. Muita condução, né, política de Trump foi nesse sentido, né, de pensar olhando para o próprio umbigo. E isso, enfim, na prática, se demonstrou uma política extremamente problemática. Mas dentro dessa condução, e aí a gente já pega alguns desenhos em termos, né, de organização geoestratégica. Isso, exatamente. Exatamente. Make America Great Again. Obrigado. Então a gente já pega um pouco do desenho, né, da primeira intenção, né, de Biden. Qual é o caminho? Né? Primeiro é o seguinte, né, o caminho é tentar quebrar algumas dessas barreiras protecionistas promovidas por Trump. Isso não é fácil, né? Se derrubar barreiras assim simplesmente não é uma condição fácil. Então vai ter que pensar, né, como fazer isso para redinamizar a economia interna, porque quebrando essas barreiras você propicia um caminho para importações, né? Então isso vai impactar de fato a indústria nacional, mas não há outra alternativa. Então há uma perspectiva de uma volta, né, ao OMC, mas de uma forma mais propositiva e mais construtiva para restabelecer, né, uma ordem na Organização Mundial do Comércio, principalmente para estabilizar essas relações né, essa relação comercial no sistema internacional. Então, a condução, né, da OMC requer muito a ajuda da própria Europa. A participação da União Europeia vai ser extremamente relevante dentro desse processo. Junto com o Japão, junto com a Austrália e junto com o Canadá. Essa questão do Japão e da Austrália, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente fala especificamente da questão do Mar da China. Tá? Mas eu quero destacar um ponto aqui, que há uma percepção diferente, né, em relação a Trump, que Biden pode promover no sentido de integrar a América do Norte, no sentido inicialmente comercial, né, uma condição conjunta, que é chamada dos Three Amigos, né? Os três amigos, ou Three Amigos, né? Que é Estados Unidos, Canadá e México. Então, essa condução conjunta, ela pode direcionar, e isso, na verdade, é uma condução muito interessante, que também vai abordar, já que se integra, né, uma política com o México, já há conversas, né, para uma revitalização, uma reconstrução dessa relação dos Estados Unidos com o México, né, diferente, né, do governo Trump. Mas o próprio Reagan, em 79, ele deu uma declaração que a chave para o futuro, né, para o futuro da segurança dos Estados Unidos, estaria justamente em quê? Na promoção, né, do crescimento de México, na promoção do crescimento do Canadá. Porque eles ficando mais fortes, né, você tinha, né, uma robustez, né, no continente que ia possibilitar um ambiente mais seguro, né, de mais segurança. Então, pensando numa perspectiva comercial, mas pensando numa estratégia de segurança também, essa ideia de los three amigos, né, de fato pode ser um caminho muito interessante. Então, é um direcionamento que pode ser um sucessor para o NAFTA, né, que é esse USMCA, né, que é US, Mexico e Canada. Então, esse US-Mex-Canada Agreement, ele deve promover esse início numa perspectiva que remete a uma outra questão, que é alianças.
Os Estados Unidos não vai conseguir, né, reverter, né, essa situação de crise global, né, crise não só, né, econômica, mas, enfim, se a gente pensar numa perspectiva política também, uma crise estabelecida no mundo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, enfim, o caminho é a promoção de alianças. Né? Na própria Guerra Fria, né, em alguns momentos mais pontuais, os Estados Unidos promoveram uma política de alianças e viam, né, nas alianças como um caminho, né, para lidar naquele sistema de bipolaridade. Então, o próprio Truman, já no começo, né, via que a perspectiva de alianças era o melhor caminho, né, até a promoção que Truman conduz, né, de investimentos, né, de agregar no Plano Marshall a Turquia e a Grécia, já é uma condução tentando compor alianças mais robustas, né, estrategicamente posicionadas para conduzir esse encaminhamento, né, ao longo do início, né, da Guerra Fria. O próprio Reagan, o próprio Bush, George Bush pai, né, conduziam isso. E a chave dessas alianças, elas estão muito na Europa, como eu já falei, e no próprio Pacífico. O Pacífico é uma questão, né, geoestratégica em que há um impasse muito grande, principalmente, né, na condução relacionada ao Mar da China. Então, se a gente pensar, né, o mundo, né, como um todo procura novas formas, procura novos caminhos para, enfim, para uma redenção, para viabilizar essas soluções de sua economia interna, né, e de uma inserção no mundo. Alguns autores, né, falam até em novo concerto, né, dos Estados Unidos tentar promover um novo concerto na perspectiva lá, né, do FDN. Então, essa questão do novo concerto eu acho exagero, mas é um caminho que talvez até a própria China e a própria Rússia teriam interesses, né, muitos, né, com outros países, com os Estados Unidos, com a própria Europa, e teria que se pensar nessa possibilidade de estabelecer uma cooperação maior. Não sei, talvez seja um pouco exagerado, né, pensar dessa forma, mas, enfim, esses pontos que eu passei para vocês são pontos que são essenciais para se legitimar as demandas necessárias no quesito de segurança. Certo? Então, enfim, falando da perspectiva de segurança, agora de forma mais pontuada, né? Enfim, o Biden vai ter que reformular toda a condução do time de segurança nacional, estabelecer novas políticas de segurança, né? Revisar políticas de inteligência, né? Então, há uma necessidade de uma construção de um consenso interno para trabalhar formas de conter o avanço da China, o próprio avanço da Rússia, e, enfim, não só isso, né? Não só formas, mas formas eficientes, né? Formas que sejam viáveis para que, de fato, esses resultados apareçam. Um ponto importantíssimo, né, que eu trago para vocês aqui também é o seguinte. No final do governo Barack Obama, havia uma condução de uma parceria estratégica, né, de alianças para promover o TTP, o Tratado Transpacífico. Esse era um tratado que envolvia, né, países do Pacífico, né, junto com os Estados Unidos, que inicialmente se configurava, aparentemente, né, de fato se configurava apenas como um tratado comercial, né, como um acordo comercial entre os países, mas a participação de países com pouquíssima relevância, né, em termos de participação de percentual do PIB, né, do bloco, gerou, né, uma percepção de que esse tratado também tinha uma característica militar. Né? E, de fato, tinha. Né? Geopoliticamente, você agregar aliados do Pacífico remete a uma forma de um cinturão, né, para, de fato, estabelecer parceiros, estabelecer uma aliança, é um cinturão, de fato, que contenha, né, as investidas da China, tanto em questões militares como em questões comerciais, né, econômicas. Então, isso foi abandonado completamente por Trump. Né? Trump, de fato, seguindo essa bandeira
de que o TTP, o Tratado Transpacífico, de fato impactaria negativamente nas indústrias, né, ou seja, tiraria empregos de americanos. Esse foi o argumento, né, de Trump. Ele foi muito crítico durante a campanha, e a própria Hillary, né, tirou isso da pauta da campanha, e o TTP não foi adiante. A perspectiva é que Biden traga de novo essa nova proposta, não com o TTP, não exatamente igual, mas há uma possibilidade de uma reconstrução, de uma reformulação para tentar estabelecer esse novo cinturão no Pacífico, né? Então, dentro dessa questão, é um encaminhamento interessante para a gente pensar já em termos de alianças, certo? E a questão, né, que a gente traz aqui um pouco também importante, né? Já que a gente está falando de alianças, já que a gente está falando num pensamento plural, né? Reengajar os Estados Unidos no multilateralismo. Talvez esse seja o caminho, né, de fato, a se seguir, né, do governo Biden. Porque há uma onda, né, de fato, de nacionalismo, né, uma onda protecionista muito grande, né, no próprio Estados Unidos ainda, né, no Reino Unido, na Índia, no Brasil, na Polônia. Então tem uma onda, né, de nacionalismo muito forte por conta dessa necessidade, né, de fato, de promover soluções para essa crise da economia mundial. Então, ou seja, o mundo, em termos de segurança, está cada vez mais em desordem, se a gente pensar nessa perspectiva. Porque, se a gente analisar a questão militar, vamos falar especificamente da questão militar agora, a vantagem dos Estados Unidos está cada vez menor. O grande divisor de águas, né, que a gente pode considerar dentro desse paradigma militar e industrial, foi a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, né, aquela guerra videogame, né, ou seja, que foi assim, uma vitória arrasadora, né, dos Estados Unidos. E dentro dessa condução, a percepção geral que se estabelece é o seguinte: ninguém tem condições de enfrentar os Estados Unidos, né, numa batalha decisiva. Então, isso nunca vai chegar. Isso não pode levar os encaminhamentos, né, de confrontos com os Estados Unidos numa batalha decisiva. E é isso que começou a se promover em termos de guerras com os Estados Unidos, na própria operação dos Estados Unidos no Afeganistão, pós, né, 11 de setembro de 2001, a própria Segunda Guerra do Golfo, né, o atoleiro que os Estados Unidos se envolveu, né, no Iraque, remeteu muitas análises comparando, inclusive, a Guerra do Vietnã. Eu acho também muitas vezes inapropriada, porque tem características totalmente diferentes. Mas, enfim, fortalecer as Forças Armadas já não é mais suficiente, já não basta. Por quê? O âmbito das guerras irregulares, ou seja, essas guerras em que você vai cansando o inimigo, né, você não tem, né, um objeto, né, claro, né, para ser, enfim, alvo, não é um estado, não é um grupo, não é uma cidade, enfim. Esse inimigo está cada vez, né, mais fluido, mutável, e, enfim, usando justamente essa estratégia de ir minando, de ir cansando, com guerras infindáveis, né, ou seja, sem uma centralização, sem um grupo robusto, sem algo, né, que tem uma solidez. São muitas células, são muitas operações, e a própria guerra na Síria mostrou isso, né? Mais uma vez, você não conseguia, de fato, né, agir, né, de uma forma mais clara. Ou seja, fortalecer Forças Armadas já não é o bastante. A tecnologia é importante, mas essa tecnologia ela não garante, né, uma eficácia de operações. Então, ou seja, há um novo paradigma. E as Forças Armadas, o setor militar, ainda está numa perspectiva de uma abordagem do paradigma militar, de fato. Daquela ideia, né? Quando a gente fala em Forças Armadas, né, de militarismo, a gente pensa em tanque de guerra, helicóptero, aviões, enfim. Então, esse é um grande desafio. Então, por que eu estou falando tudo isso, já que a gente está falando de segurança? Porque a perspectiva de segurança, né, envolve ainda o lado militar, mas envolve
toda a construção ao redor dessa abordagem, além, né, de questões especificamente, né, militares. Ou seja, a gente precisa se desprender um pouco dessa análise militarista, né, do estudo de segurança. Tá? Então, enfim, para resolver esse problema de segurança agora, para resolver essas questões contemporâneas, os Estados Unidos não podem seguir pensando unilateralmente. Né? Ele vai precisar angariar aliados. Esses aliados remetem toda essa construção que eu trouxe agora, de perspectivas econômicas, perspectivas, né, enfim, de reconstrução, né, talvez do sistema internacional de uma forma mais ampla. Então, esse engajamento mais amplo, os Estados Unidos vai ter, né, que engajar para não precisar continuar se envolvendo, né, de uma forma tática, decisivamente, e continuar caindo, né, em atoleiros como, né, a própria Iraque, a própria Síria, enfim. E essas redes de aliança, né, esse estabelecimento de parcerias, eles constrangem muito mais, né, os adversários inimigos do que um poderio militar dentro dessa nova realidade. Né, e já se aprendeu a lidar com isso. Então, essa vantagem, né, que os Estados Unidos têm militarmente, a gente já desconsidera, né, não completamente, né, óbvio, você não pode considerar isso completamente, mas a gente já pensa de uma forma menos decisiva dentro desses embates. E os exemplos têm mostrado isso. É importante que isso fique muito claro, né, dentro da condução que a gente segue, certo? E aí eu queria tratar pontualmente, né, algumas questões, né, já que eu falei de uma condução, né, de uma forma geral. A primeira delas é a seguinte: a gente falou muito de Europa, a gente falou muito de, né, restabelecimento de uma conexão mais ampla com os europeus, e a gente não pode deixar de falar da OTAN. Né? A administração Trump, né, considerou que a OTAN representava um altíssimo custo, né, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos contribuem com 70% das verbas da OTAN. E dentro dos países, dos 29 integrantes, né, da OTAN, pouquíssimos cumpriam, né, a norma, né, a regra, né, pré-estabelecida, que utilizar pelo menos 2% do PIB, né, em defesa. Então, Trump alegava justamente isso, que os Estados Unidos eram um motor, né, inclusive, né, financeiro, e estava sendo muito custoso. Né? Trump queria uma reforma na instituição, mas essa reforma ela vem, né, com uma condução muito de uma ausência do que de uma proposição, né, de novos termos, de uma nova condução. Então, enfim, essa questão da OTAN é um outro ponto que, de fato, é uma possibilidade de uma recondução dos Estados Unidos através de uma busca, né, do resgate da relevância, né, do papel da OTAN na região. Então, há um impasse ainda com os russos, principalmente, né, a Rússia sempre alegou que a OTAN, né, na verdade, era um projeto para cercar a Rússia, né, enfim, e Putin insiste nisso. Até o próprio John Mearsheimer falou que é verdade mesmo, porque foi os Estados Unidos que foram atrás, os Estados Unidos foram atrás dos países, né, que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né, para torná-los membros da OTAN, e não o contrário. Então, de certa forma, Mearsheimer tem uma certa razão, assim como o Putin, né, de dizer que, de fato, né, a OTAN tem essa característica mais, né, de pressão, né, para cercar, né, os russos. Então, é importante a gente entender que há uma reconfiguração, né, nesse sistema de alianças na Europa e que essa reconfiguração pode ser novamente colocada com uma forma mais robusta, né, através de uma recondução, de um redirecionamento da OTAN. Tá? Com relação à questão, eu queria tratar alguns pontos com vocês aqui, mais pontuais, e depois eu queria abrir, de fato, para o debate, que eu acho que é o mais importante aqui no nosso evento, né? Que é o seguinte, né? Falar já que a gente falou de Estados Unidos
Rússia, né? Vamos falar dessa perspectiva mais do embate entre Estados Unidos e Rússia nesse novo START, né? Que esse programa de controle, né, de regulamentação de armas nucleares, né, que, enfim, promovido entre Estados Unidos e Rússia, que limitava ogivas, não só ogivas, mas veículos também, né, que carregavam essas ogivas. É um programa que vem desde a Guerra Fria, ele vem, né, se remodelando, né, se reposicionando ao longo do tempo, e a data, né, dia 3 de fevereiro de 2021, é a data que esse novo, né, esse START que está em vigência hoje, ele expira, e que Trump dava sinais de que não ia, né, renovar. Tudo começa, na verdade, com o seguinte, né? Tratado Open Skies. O Tratado Open Skies foi assinado em 1922 e Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Tratado Open Skies. Esse tratado ele regulamentava voos de vigilância, né? São 35 países signatários, e regulamentava o controle, né, desses voos de vigilância. E aí o Trump sai argumentando que a Rússia não estava respeitando, estava promovendo voos de vigilância, né, na região em que esses países signatários faziam parte. Né? Então isso já começou, né, a gerar um ruído dentro dessa construção. Em 2019, né, os Estados Unidos também saem, né, o Trump também decide sair do INF Treaty, né, que é o Intermediate Range Nuclear Force Treaty, né, que é, enfim, os mísseis de alcance intermediário, né, e que o argumento do Trump é que o míssil 9M729 também, né, estaria violando esses termos desse tratado. Então o Trump fala assim, então tudo que a gente, né, tem acordado não está sendo cumprido, então a tendência é que a gente não renove, né, no Estado. Os russos também, né, enfim, inflamam o debate, né, questionam essa questão dessa promoção, né, de uma renovação do acordo, mas depois aceitam, de fato, conversar para negociar essa renovação. Com a vitória de Biden, é muito possível que haja, né, que, enfim, os governos sentem, né, negociem para renovar esse acordo. Mas, enfim, já existe esse processo de impasse em outros acordos, que Biden vai ter que lidar, né, com essa questão de reformular esses acordos para garantir esses tratados, né, militares, somente com relação à Rússia. E mais um ponto, né? Havia tentativa de trazer a China para o START, né, ou seja, ser um acordo trilateral, mas a China já declarou, né, que não iria fazer parte, né, desse acordo, não. E que, enfim, poderia até conversar sobre outras questões, sobre outros tipos de acordos, mas o START em si, ela não entraria, não, enfim, estaria propícia a isso. Mas com relação ao START, né, há uma questão muito específica, e a vitória de Biden, né, deve remeter a uma condução dessa aproximação e renegociação entre Estados Unidos e Rússia. Outro ponto importantíssimo é a região do Mar do Sul da China. Né? Esse é uma região, né, estratégica dentro dessas relações Estados Unidos e China. Né? Para a China, a região é de importância muito grande. Os Estados Unidos tenta, né, reforçar, e durante o governo Trump, os Estados Unidos foi muito incisivo, né, nessa questão. Por exemplo, em 2019, né, foram feitos 85 exercícios militares, né, tentando, né, demonstrar, né, apesar de uma forma, né, bem incisiva, né, de demonstrar, mas tentando condicionar os chineses a respeitar a Law of the Sea, né, ou seja, a Convenção da ONU que estipula, né, aquela região como mar internacional, de fato, argumentando que a China não estava cumprindo. Por quê? Existem muitas conduções chinesas de ilhas artificiais militarizadas dentro do mar da China, o que, pela lei internacional, seria proibido. Né? Então, os Estados Unidos estão tentando, e eu acho que Biden vai conduzir isso de uma forma mais
mais pontuada, trabalhar novas alianças dentro, né, principalmente do sudeste da Ásia, e países que são membros da ASEAN, né? Esse suporte, né, dos países do sudeste da Ásia, eles são cruciais dentro dessa relação, né, do Mar da China. Então, é importante entender que ainda existem alguns países que são pró-China, né, dentro dessa condução. E o Brasil, perdão, vamos falar de Brasil já já, mas os Estados Unidos vai ter que conduzir isso junto com o Japão e junto com a Austrália, né, de uma forma mais pontuada, ou, né, através do chamado quadrilátero de diálogos de segurança. Esse quadrilátero envolve Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, né? E tem um apoio também de Coreia do Sul, França e Reino Unido. Então, ou seja, já é um corpo muito mais forte para tratar dessa situação. Mas você tem alguns países, né, de fato, que ainda estão pró-China dentro desse grupo, né, da ASEAN, que é a Camboja, que, enfim, pode impactar para Filipinas, né, então há uma necessidade, né, de se rever, né, esse posicionamento, e eu acho que esse é um dos maiores desafios da condução da política externa de Biden dentro das questões, né, de segurança, é a região do Mar da China. Tá? Um outro ponto que eu queria tratar com vocês é a questão da região, né, do Oriente Médio. A questão do Irã. Como é que fica a relação dos Estados Unidos, né, com o Irã? Enfim, Biden, dentro dessa necessidade de promoção de uma condução multilateral, né, talvez conduza a algo relacionado a uma revisão de sanções. Você não pode derrubar as sanções de vez, né? Você tem que renegociá-las, tem que trabalhar em cima disso, né? O objetivo, na verdade, da gestão Trump, né, foi, enfim, neutralizar o Irã, para dividir o Oriente Médio. Então, de certa forma, Trump até conseguiu, né, dentro dessa questão, principalmente, né, porque a gente percebe que o equilíbrio da região está mudando, né? A ação, né, que o governo Trump, principalmente com relação os Emirados Árabes, né, Arábia Saudita, enfim, foi uma condução inteligente de venda de armas, né, ou seja, negociação de armas, que criou um polo de poder maior como um contraponto, né, a essa condução do Irã. Né? Então, enfim, dentro dessa reconfiguração, né, dentro dessa relação, né, de venda de armas, de proximidade com os Emirados Árabes, só para a Arábia Saudita, né, que já é mais pré-estabelecida, mas, enfim, e aí? Isso é uma pressão também da indústria armamentista norte-americana, né, talvez de continuar conduzindo isso. Mas, enfim, a relação com os Emirados Árabes, principalmente a venda, né, dos aviões Stealth, gerou, né, de fato, eu considero, sim, uma condução muito inteligente dentro dessa tentativa, de fato, de isolar o Irã. Né? Eu acho que Biden vai tentar promover, né, o retorno, né, do acordo com o Irã na questão nuclear, mas eu não sei, né, como vai ser essa questão das sanções, porque é difícil você abrir mão de sanções assim, de uma forma muito, muito brusca, né? E tem outro ponto, né? A gente fala, não, mas como é que se conduz o multilateralismo, né, promovendo ainda sanções, né? O multilateralismo não é um só, né? O professor Henrique está aqui, pode complementar dentro desse debate, mas existem vários tipos de multilateralismo, né? Não é uma coisa solidificada. Então, é importante entender isso, que não necessariamente haverá, né, uma promoção, né, de fim total de barreiras alfandegárias, de fim de sanções, né? Ou seja, vai ser muito complicado tratar dessa questão do Oriente Médio por conta dessas ações de Trump na região. Tá? E assim, por fim, né, dessa primeira parte, né, da exposição, acho que estou falando demais até, mas depois a gente abre para os debates, mas eu queria falar da questão da Venezuela. Né? E aí a gente volta a falar de sanções,
mais especificamente com relação a um outro tipo de sanção, que também vai ser um desafio, né, na gestão do Trump. Essa questão do Mar do Caribe, né, envolveu, né, uma condução que a sanção não era, a condução, ela não era especificamente em relação a estados, né, mas, por exemplo, empresas de logística, né, ou seja, empresas que prestavam serviços para o transporte de petróleo, né, para a Venezuela, foram ameaçadas de sofrerem sanções caso continuasse. Então, por exemplo, a própria Petrobras, ela estabeleceu, né, uma regra de que não trabalharia com empresas que tivessem, né, promovido qualquer tipo de serviço, prestado qualquer tipo de serviço para a Venezuela, por exemplo, com até 12 meses. Né? Então, essa é uma outra perspectiva, né, na abordagem de sanções que envolve, né, um direcionamento privado também nisso, né? Só que tem um detalhe, o próprio Irã, a própria China, né, promovem esse tipo de condução e, enfim, há escoltas, né, dentro desse transporte, né, de petróleo na região. Então, Biden já declarou que, enfim, considera o regime venezuelano autoritário, de fato, isso é inquestionável, mas vai haver uma nova forma, né, de conduzir isso. Reconhece Guaidó como presidente da Venezuela, mas ele pretende, né, buscar uma nova via, né, de tratativas, ao contrário da agressividade, né, de Trump. Então, a gente vê que muitas coisas, né, os fins podem ser os mesmos, mas os meios serão diferentes. Isso eu acho que é a tônica, né, da nossa análise do que vai ser, né, como vai ser conduzida a política externa do governo Biden em termos de segurança, mas e o Brasil? E o Brasil? Né? Enfim, a gente falou de Green New Deal, da aproximação dos Estados Unidos, né, com a Europa nessa promoção, né, ambiental. Eu acho que um dos pilares centrais da campanha de Biden vai ser a questão dos direitos humanos, remete a Jimmy Carter, na década de 70, né, inclusive que foi um grande motivo de atrito com o Brasil, né, o Brasil ainda no regime militar, no governo Geisel. Então, eu acho que vai ser muito parecido, tendo esse pilar central de direitos humanos. Nisso, a condução, né, em relação ao Brasil é o seguinte: aquele acordo União Europeia-Mercosul não tende a ser assinado, os europeus não pretendem levá-lo adiante. Vamos lá, vi que o professor Henrique já perguntou aqui, a gente já debate sobre isso. Mas não há uma perspectiva de assinatura, ainda mais por conta dessa crise ambiental, né, dessas declarações, da falta de habilidade total da diplomacia brasileira em lidar com esse tipo de questão. Né? Enfim, a perspectiva para o Brasil é que talvez o Brasil fique deixado de lado mesmo. Acho que não vai haver uma represália, apesar de que, enfim, até quando a China vai aumentar, né, a gente já está vendo, né, novas declarações chinesas, né, repreendendo, né, essas trágicas declarações, né, de membros do governo do país. Mas eu acho que o Brasil vai ficar cada vez mais isolado. Né? Professor Henrique, você que gosta nós, né, gostamos, somos fãs de fato do Recupero, ele trouxe uma frase sensacional. Ele disse que assim, aquela questão do Papa, né, que o Papa fala fratelli tutti, né, todos são amigos, né, todos são uma relação fraterna, que na verdade no caso do Brasil é nemici tutti, ou seja, ninguém é amigo, ou seja, não tem relação boa com ninguém, todo mundo é meu inimigo. Então é essa ideia mesmo de fratelli tutti, só que o Brasil é nemici tutti, né? Então é meio nesse caminho. Então a tendência é que o Brasil fique cada vez mais isolado. Então não vejo, né, uma condução. Agora, qual é a chance, né, de fato, de uma projeção do Brasil, que aí já fica bem mais remota, e também é passível da gente discutir, né? Será que o trumpismo vai seguir militante em termos políticos, né? Se o trumpismo conseguir, né, seguir firme, talvez o Brasil entre nessa. Então, é uma questão importante dentro dessa abordagem do Brasil. Mas
A questão do Brasil, a tendência, de fato, é nada muito incisivo, né, contra o Brasil, mas isolamento mesmo, né? Os danos serão relacionados a uma questão essencialmente de isolamento. Como não há perspectivas, né, de algo mais incisivo em relação à Venezuela, então a projeção, de fato, é que o Brasil continue, né, nesse caminho de isolamento e, enfim, não entre nessa reconstrução, né, né, que se projeta, né, de um governo Biden, mas isso vai depender, né, de todos que fazem parte, né, dessa estratégia, dessa projeção que a gente fez. É aquele negócio, né, combinou com os russos, está falando uma coisa tudo muito bonito, né, tudo muito legal, as peças, né, se encaixam, tá, mas enfim, será que, né, tudo isso vai dar certo? Será que a condução vai ser adequada? Então, é preciso mesmo que, enfim, essa condução, na prática, ela se operacionalize, né, de uma forma adequada dentro, né, de todos esses direcionantes que a gente conversou aqui. Mas, enfim, como eu falei muito, né, trouxe alguns pontos mais importantes, assim, da análise, né, não só de segurança, como eu falei para vocês, né, a segurança envolve, né, uma amplitude de temas, uma amplitude de debates, mas é importante trazer, não dá para a gente se aprofundar muito em cada questão, mas é importante a gente pontuar, né, sinalizar algumas situações que ocorrem em alguns pontos, e, enfim. É isso, gente. É isso. Queria abrir para o debate, para as perguntas. O professor Henrique já fez alguma pergunta, queria devolver para a moderação, para ela conduzir, né, até a resposta dessa pergunta ou de outras. Professor Henrique, eu sei que vai ter que sair, mas se quiser, antes disso, falar, né, daquela questão do multilateralismo, que eu falei que, ou seja, não existe só um multilateralismo, né, são muitos. E aí, como você é especialista nessa área, a gente tem uma contribuição. Mas é isso, gente. Obrigado. Vamos para os debates. Né? Obrigada, professor, pela sua fala, pela participação. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta, podem colocar aqui no chat. Dá um tempinho aí para. Se quiserem falar também, viu? Fiquem à vontade. Fernanda tá aí agradecendo no chat. Eu não sei se vocês viram, mas o Xi Jinping, ele parabenizou Biden pela vitória. Então, foi até, inclusive, né, num tom mais amigável do que ele se relacionaria com o Trump. E aí eu queria saber se a personalidade do... eu não vi, Nanda, desculpa. Eu queria até saber se a personalidade, né, do Joe Biden pode influenciar em alguma coisa. O professor Felipe vai saber falar disso, né? A gente está vendo isso agora em Mapex. E é isso, se pelo fato de ter mudado de presidente, o mesmo país pode ter uma relação de maior proximidade com a China. Professor, seu microfone está desligado. Eu sempre desligo para não dar eco, e aí às vezes esqueço Vamos lá. Primeiro ponto, né, essa pergunta que o professor Henrique fez, né, quanto a parceria comercial entre China, Japão e Coreia do Sul transcende a dimensão de segurança. Esse é o problema de fato, né? A gente sabe que a Coreia do Sul tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, né? Até Jade, que estava aqui, mas deve ter voltado para escrever o TCC, trata dessa questão do TCC, né, da interferência, né, constante dos Estados Unidos dentro da ruptura, né, das Coreias, né, de atores externos, não só os Estados Unidos, mas a própria China também, nessa manutenção da ruptura política, né, que, enfim, a própria Coreia talvez conseguisse promover, né, um consenso, né, dentro dessa possibilidade de reconfiguração, mas isso é um problema dos Estados Unidos, porque o Japão e a Coreia do Sul, né, acho que até mais o Japão, estrategicamente, é assim, um dos pilares para os Estados Unidos
né, estabelecerem uma condução na região. E a China, como um contraponto, de fato, né? Não só isso, né, mas a própria China estabeleceu o SCO, né, o Shanghai Cooperation Organization, né, no início dos anos 2000, né, logo posteriormente, imediatamente, né, aos ataques de 11 de setembro, né, uma aliança com a Rússia e com outros países asiáticos, justamente com a intenção inicial de combate ao terrorismo, né, ao tráfico de drogas, mas que estabelece também uma aliança militar na região. Então, a China, aquilo que eu falei, né, tem como a gente está pensando numa estratégia, olhando, né, pelos Estados Unidos, mas pelo outro lado, né, a China também se movimenta. Então, essa conexão, né, entre China e Japão, você sabe que China e Japão é um processo muito complicado. Né? O professor Fernando Perdão dizia o seguinte, que se ele fosse japonês, ele não ia dormir um dia tranquilo da vida dele, porque, enfim, segundo ele, a China vai se vingar. E ele é bem drástico, né, nessa questão. Então, essa conexão com Japão e China, né, é uma conexão que pode ter um direcionamento pontual para alguma situação mais específica, mas não tende a ser duradoura. Mas a China também se movimenta nessa perspectiva. E a própria Coreia, né, a relação da Coreia com o Japão também é uma relação muito problemática, né, por conta da Coreia ter sido um protetorado, né, enfim, um estado vassalo, né, dos japoneses no final do século XIX, no século XX. Enfim. Então, dentro dessa tentativa, você pode ter alguma condução mais pontual, né, em uma conexão China-Japão, mas eu não acredito que seja nada duradouro. Até porque esses países estão envolvidos, né, num processo, né, bem complexo, né, de segurança, realmente, com, né, a participação dos próprios Estados Unidos dentro desse tabuleiro de xadrez aí do mundo. Então, eu vejo, né, como uma possível, né, uma parceria comercial entre eles de uma forma pontual, né, curto prazo, mas não vejo algo transcendendo, né, um bloco mais robusto, né, uma composição mais uniforme que venha a transcender a dimensão de segurança, especificamente, certo? Bruna falou sobre a questão da relação Biden com Xi Jinping, né? Para a gente entender, né, o processo, né, do que a China quer de fato, o que a China quer? A China não se posiciona de uma forma muito incisiva, mas promove, né, sua condução estratégica, né, de uma forma muito pontuada, muito progressiva, né, muito parcimoniosa. Né? A sociedade chinesa é uma sociedade complexa da gente entender, né, porque eles, olhem o que a gente sempre fala, né, quando a gente falou do Sun Tzu, né, que a gente falou do taoísmo, né, na disciplina de segurança internacional, ou seja, eles pensam a longo prazo, eles planejam, eles conduzem com parcimônia. Então, todos os passos são extremamente pensados, né, e toda a condução é extremamente, né, pensando, né, naquela percepção do caminho, o taoísmo, né, ou seja, o caminho como um processo que, de fato, é o processo engrandecedor. Né? Então, essa relação, né, Xi Jinping, ele sempre tem posturas, né, muito adequadas numa perspectiva diplomática, exceto em algumas conduções, né, regionais, em que ele é mais incisivo. Mas é importante a gente entender que não há explicitamente, né, como talvez Trump, né, como Trump conduzia, mas não vai haver explicitamente, né, uma troca de animosidades ou nenhuma agressão mútua. Enfim, o próprio Biden vai tentar promover isso, e como eu falei, né, quem sabe, né, possa se conduzir interesses mútuos dentro dessa condução. E, enfim, chegar a algum denominador comum com os próprios russos, com a própria China, é uma possibilidade. E eu vejo a tendência de Biden tentar conduzir isso, né, por conta de todos esses desafios que eu falei na introdução, que remetem à operacionalização, né, de fato, da política externa dos Estados Unidos. Vamos lá. Certo. Certo, Bruno? Entendi.
Eu acho meio difícil essa última possibilidade que você falou, né? Afinal de contas, os dois países estão vendo uma guerra comercial cheia de sanções, né? Mas, enfim, obrigada por ter me respondido. Agora, Felipe fez uma pergunta. Professor, qual a sua opinião quanto à possibilidade da formação de um exército da União Europeia e como isso é influenciado pelo retorno da política externa de amizade dos Estados Unidos com a Europa? Eu vejo, eu sou reticente com relação a essa condução, Felipe. Eu acho que talvez, né, se Trump, com Trump, talvez isso fosse talvez isso ficasse mais em evidência, essa necessidade disso, até a própria condução, né, de Trump de retirada de tropas, né, dos Estados Unidos fosse de fato um problema, né? Mas eu vejo que a eleição de Biden foi vista com muita satisfação, né, pelos países europeus, principalmente porque eu acredito, né, numa recomposição da OTAN. Eu acredito que a OTAN vai voltar a ganhar um protagonismo, vai voltar a ter uma condução mais plena, né, a partir de agora, em termos dessa formação de exército. E lembre-se, né, Felipe, a necessidade de uma revisão, né, nas condições de combate atuais, porque a gente tem problemas, né, muito além, né, da questão voltada a uma perspectiva militar. Né? Você tem a questão da tecnologia, e quando se fala Estados Unidos e China, a gente não pode falar, né, dessa guerra do 5G também, né? E é importante a gente entender que a amplitude disso é muito além, né, de uma perspectiva militarizada. Eu vejo, né, essa conexão, até com o próprio pleito, né, do Green New Deal, muito mais, né, incisiva em termos de aproximação dos Estados Unidos e União Europeia, dentro de uma condução de robustez, né, de aliança mesmo, para conduzir outras frentes, e a OTAN é uma delas. Então, enfim, eu não vejo isso como algo que ganhe uma força muito relevante. Não, eu acredito mais no fortalecimento da OTAN, e, enfim, se você quiser entrar aqui no microfone ou conduzir algo além disso, seria importante para a gente debater. Eu acredito. Professor, se você estiver ouvindo, travou aqui, tanto o vídeo quanto a voz. Oi, me ouvindo agora? Alô? Oi. Sim, Pronto. voltou. Deu uma oscilada aqui, mas já voltei. Posso? Marcelo fez uma pergunta aqui. Você Fez quer... muito boa, por sinal. Já dá para linkar com o que você falou da resposta, né, de Felipe. Professor, como você analisa os investimentos e a importância dos Estados Unidos e China nos domínios da de guerra não clausewitzianos na agenda de segurança internacional, tendo em vista a importância e capacidade de danos materiais que possam ser causados a partir do domínio cibernético por si, sem falar de conflitos híbridos? Né? Exatamente. Aquilo que a gente falou durante a condução, né, Marcelo, e também seria importante, se você quiser também considerar algo, fique à vontade. Como eu falei, aqui é um debate, é uma conversa nossa. É isso, né? A questão militar hoje, né, ela vem muito numa conjuntura ainda presa a uma perspectiva paradigmática da guerra industrial. E é importante, né, trazer esses pontos, né, porque esses investimentos também eles têm que pensar de uma forma operacional, né? A gente sabe que a tecnologia por si só não garante uma robustez das Forças Armadas, não garante uma eficácia, né, tática, né, no campo de batalha, no teatro de operações como um todo, mas, enfim, é importante a gente entender que a tecnologia por si só, ela vai ter que estar aliada, né, a uma estratégia que conduz, né, uma perspectiva de guerra cibernética, esses conflitos híbridos, ou seja,
uma reconstrução, uma mudança de paradigma, né, nas formas de combate, nas formas, né, táticas de como, né, deve se operacionalizar isso. Então, enfim, tanto os Estados Unidos como a China, eu acho que os Estados Unidos mais ainda, né, porque como grande, né, potência hegemônica, como, enfim, como eu falei, né, a Primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos, enfim, mostrou seu poderio e se estabelecia como, enfim, era o fim da história mesmo, aquele fim da história de Fukuyama, é a Guerra do Golfo, né, a Primeira Guerra do Golfo. Só que, depois do 11 de setembro, né, isso muda completamente. Então, o investimento por si só, ele é importante, mas a conexão com a operacionalidade disso é que vai determinar, né, exatamente essa condução em um ambiente não clausewitziano, que é, de fato, o grande desafio. Os Estados Unidos, assim, esse paradigma da guerra industrial ainda sofre, né, ainda está presente, mas ainda requer uma solução para o combate a essas ameaças híbridas, né? Ou seja, você tem uma amplitude, né, de produções que tentam trabalhar em cima disso, como as empresas privadas militares, né? Ou seja, aquela área cinzenta, né, em que há, na maioria das vezes, né, uma fuga, né, dos preceitos do direito internacional e da legitimação, né, do processo dentro da guerra. Então, como lidar com isso, né? Eu, como Estado, né, como é que eu vou lidar com esses novos desafios? Né? Eu não posso sair, né, pela tangente e usar as mesmas táticas, as mesmas, né, conduções que dentro desses conflitos híbridos. Mas como é que eu vou conduzir isso, né, de uma forma a cessar, né, a resolver, a operacionalizar esse fronte? Então, é importante, como você falou, investimentos dos Estados Unidos e China tentam, né, trazer soluções, mas essas soluções, por si só, elas não são funcionais. Elas precisam de uma estratégia por trás disso. E aí volta, né, Marcelo, volta a perspectiva, né, da inteligência das Forças Armadas, ou seja, união civil-militar, para repensar essa condução, para promover novas formas de combater dentro desses conflitos híbridos. Né? Então, enfim, é um desafio muito grande. Assim, obviamente, né, se a gente tivesse a resposta, não é a resposta fácil, se a gente tivesse a resposta, a gente estaria lá no front, né, nesse pensamento de inteligência, para conduzir isso, mas é um desafio, né? É um desafio, e eu sempre falo isso, né, nas aulas, que, enfim, a integração civil-militar ela é cada vez mais importante justamente para promover essas soluções dentro desses novos, né, conflitos híbridos, dentro desse processo de guerras regulares. Né? Mas é mais ou menos isso. Se você quiser falar alguma coisa, se você quiser fazer uma abordagem, ou o que quer que seja, fiquem à vontade. Oi, Carol, pode falar. Ou, desculpe, a moderadora é Bruna. Perdão, Carol que disse que pode falar ou não. Pode falar, Carol. Fique à vontade. Oi, professor, tá conseguindo me ouvir? Tá baixinho, bem baixo. Ficou melhor? Tá dando pra te ouvir É o melhor. costume, né, Fernanda, de mandar na sala. Agora não manda em nada. Em relação ao que o senhor falou, né, dessa nova tática de Biden, que ele vai buscar meios e novas relações, né, as alianças, por esse lado mais multilateral. E hoje a gente viu que recentemente aconteceu um novo acordo, né, que a China fez com os países da Ásia, que foi o RCEP. Então, eu queria saber qual seria a principal ação que o Biden vai precisar fazer para alcançar a refiguração dos Estados Unidos, tanto com a Coreia do Sul quanto com o Japão. Pois é, né? Justamente esse é o desafio, né? Ou seja, é um jogo de xadrez. É um tabuleiro de xadrez, um jogo de xadrez, e você tem que ir compondo sua estratégia pensando em 2, 3, 4, 5 jogadas, né, adiante. Então, não é ou seja, Biden não vai ter um tapete vermelho que ele vai poder pensar numa estratégia e ir implementando e vai dando certo. Não.
né, o governo Biden dos Estados Unidos, né, tem um desafio muito grande pela frente e vai precisar puxar de volta essa condição de aliança. Se ele não tiver algumas, né, dessas alianças, ele vai ter que promover outras. Lembra que eu falei que regionalmente há uma tendência, né, dos Three Amigos, né, de se compor, né, para ter uma robustez até de tratativas, até de condições dentro de parcerias comerciais, né, dentro do continente. Reagan já falava isso em 79, né? Então, é uma forma. O próprio TTP, né, que promovia um cinturão no Pacífico, né, também é outra possibilidade, né, talvez reconfigurado. A relação, né, com os países do Sudeste Asiático também, né, seria uma condução dessa política. Então, a gente vai ter que operacionalizar isso. A questão é que o desafio dos Estados Unidos não é pontual, não é regional, é um desafio global. A gente falou aqui de Oriente Médio, a gente está falando de Pacífico, a gente está falando do sul da China. A gente tem que falar de Turquia também, que eu acabei nem falando da Turquia, mas enfim, eu que gosto muito da história do Império Otomano, né, dessa condução depois de Ataturk, né, dos novos turcos, enfim, dessa condução em que Erdogan está tentando resgatar os tempos áureos do Império Otomano. A Turquia também é chave dentro dessa relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio, principalmente, né, com a própria Rússia, né? A Turquia ela faz esse jogo duplo, né? Inclusive essa proximidade de Turquia e Rússia é novidade, né? Ou seja, historicamente não é nem perto disso, nunca foi nem perto disso. Mas enfim, o que a Turquia de fato, né, conduz, Erdogan vem conduzindo dessa forma, né, esse papel de jogo duplo. Então, o desafio tem a questão da Europa, né, da própria construção da OTAN, como fizeram a pergunta, né, a possibilidade de um exército da União Europeia. Então, o desafio dos Estados Unidos é global, então é muito mais complexo, né, porque os Estados Unidos precisa, né, reforçar suas bases de influência, né, ao longo do mundo todo. E a China pode tratar de uma forma mais pontuada, né, mais regional. A China quer se estabelecer regionalmente, isso preocupa os Estados Unidos, mas são ações muito mais pontuais, muito mais localizadas, apesar de que, né, a gente tem uma condução da One Belt One Road, né, que é um projeto global da China. Mas isso não impacta tanto como a inserção, né, na China dentro dessa questão do Mar do Sul da China especificamente. Então, de fato, você tem que ir jogando com os movimentos do adversário, se a gente considerar um embate de adversários dentro dessa perspectiva. Então, o jogo de xadrez é isso, né? Você pensa que o adversário vai fazer alguma coisa, ele pode fazer outra, e aí você vai ter que reestruturar. Então, o grande jogador de xadrez, ele pensa as 4, 5 jogadas à frente, né? Mas assim, se ele fizer isso, eu faço isso, mas se ele fizer outra coisa, tem que fazer outra coisa, seguir aqui, ele vai fazer, ou seja, é um jogo muito complexo, mas é um jogo que tem que ser jogado. Se fosse fácil, né? A gente está numa situação, como eu falei, né? A gente vive um processo, de fato, né, de um mundo completamente solto em termos de segurança. Né? Não tem um processo como, né, o mundo, apesar de que tinha, né, a questão da ameaça nuclear, tá? Mas, enfim, o mundo bipolar é um mundo que talvez tivesse um certo controle dentro dessa perspectiva. Inclusive, a OTAN teve, né, operacionalidade nenhuma, praticamente, né, ao longo da Guerra Fria. Né? Ou seja, desde 1949 até, né, foi operacionalizar mesmo suas tropas, né, de fato, mais decisivamente na Operação da Bósnia, né, Operação de Manutenção de Paz, enfim. Mas é importante a gente entender isso, né, que o jogo ele é fluido, ele é orgânico. Então, é trocar o pneu. Eu sempre falo isso, né? Trocar o pneu com o carro andando. Vai ter que ser assim. Vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Então, vamos ver como é que isso se apresenta, né? É realmente muito complexo. Aí, Carol, pode falar. Só uma coisa para pontuar que o professor falou, né, de novas estratégias, né, que os Estados Unidos vai ter que começar a fazer para retomar essa homogeneidade que ele tem, né, essa potência que ele tem.
E uma coisa que eu estava pensando em relação a esse novo acordo que aconteceu com a China, que ela fez, se os Estados Unidos ele também criar um acordo comercial, mas muito mais voltado aos países da Ásia também. Então, quanto isso poderia retomar essa amplitude que os Estados Unidos têm, a confiança com os novos países, nessa questão da Arábia Saudita que o senhor falou também, do Oriente Médio. Então, em vez dos Estados Unidos focar nesse âmbito mais regional, ele focar num lugar em que a China meio que ainda não espera, porque ela acredita que tem a sua, como eu posso dizer, o seu reinado ali dentro da Ásia, apesar de alguns conflitos que aconteceram ali. Então, os Estados Unidos, ele começar a proporcionar esses acordos multilaterais e acordos comerciais com países que têm um impacto, têm uma importância dentro da Ásia, como a Coreia do Sul, o Japão e outros também, acredito que seria uma ótima estratégia para ele poder começar. Boa. É por aí mesmo, é pensar em caminhos, né, em possibilidades, mas o jogo está sendo jogado, né? Então é importante pensar, a estratégia se pensa assim, né? Pensamento estratégico se pensa considerando as possibilidades, e considerando os cenários, os caminhos, e a partir desse caminho a gente vai ajustando a rota à medida que determinada situação vai acontecendo. Então, ajuste a rota mesmo dentro da... O professor cortou de novo. Caiu. Cara, eu achei muito boa essa colocação, né? Tendo em vista a proximidade que a Coreia do Sul já tem com os Estados Unidos, né? E aí podia fazer alguma aliança, algo do tipo, algum acordo com o Japão, que já é, sabe, uma relação não tão amigável com a China. Acho que seria uma boa estratégia. Isso, exatamente, Bru. Ainda mais que aproveitar esse índice, né, que o acordo que Trump fez com Kim Jong-un em 2016, se eu não me engano, não, em 2018, sobre a questão das armas nucleares. Então, Biden aproveitar esse ensejo, esse momento de acordo e saber também essa questão da Coreia do Sul ter essa influência estadunidense seria muito bom. É utilizar as armas da China contra ela mesma. Você pegar os países que a China já tem uma história não tão boa, mas apesar disso, o Japão, a Coreia entraram nesse acordo comercial. Então, utilizar isso ao favor deles, não de maneira conflituosa, mas como o professor falou, através de acordos, de novas alianças, de uma forma mais pacífica, digamos assim, para poder retomar a hegemonia dos Estados Unidos muito mais. Ou ele retomar, ou ele já manter o que ele tem, de uma forma que a China não espera. E a questão do taoísmo também, né, que a China pensa algo em longo prazo. Então, se os Estados Unidos pensar numa nova aliança com a Ásia a longo prazo, e que isso pode proporcionar, seja com a Índia e outros países também, isso pode meio que permanecer a ascensão americana nos lugares, né, como falar, como é que fala assim, em relação ao poder americano, a influência que os Estados Unidos têm, e a gente vê tanto na Netflix como em diversos lugares, a forma que os Estados Unidos coloca a sua imponência de diversas maneiras. Então, ele utilizar nesse âmbito comercial também, com a Ásia, seria muito bom. Boa colocação. Maravilhosa essa visão, né, que você teve. Realmente seria uma boa maneira, né, dos Estados Unidos lidar com essa nova proposta, né, do Biden, e se de fato for seguir uma política externa mais multilateral, seria um bom ponto começar, né, pela Ásia mesmo, que ali é a região que a China está dominando mais, né? Caiu, mas voltei. Peguei voltou, o final do debate de vocês. É por aí, né? Assim, a gente está estabelecendo projeções, mas a gente vive, como o professor sempre fala, né? Um período de critical juncture, né? Ou seja, a gente está num caminho em que
aquela esquina crítica, né? Vai para um lado ou vai para o outro. Então, vamos pensar no que Carol falou, né? Ou seja, os Estados Unidos tinham que pensar também num caminho em que estabelecesse uma política de longo prazo, né? Uma condução de longo prazo na região. Mas no regime democrático, né, o governo tem uma periodicidade, né, de existência. Pode ser que daqui a 4 anos Biden perca a eleição para um republicano que pense diferente. E aí? Né? E aí a gente fala de Rússia, a gente fala de China, e você tem, né, um projeto, uma operacionalidade muito mais constante. Mas aí a gente coloca em xeque o quê? A própria democracia. Será que a democracia não é o melhor sistema num pensamento, né, geopolítico, né, dessa condução, né, dessas operações, né, de política externa? Então, ou seja, a gente fica meio numa perspectiva, e por isso que há muitos processos em que a ascensão, né, de regimes, né, nacionalistas de forma mais incisiva, porque se busca talvez uma condução mais adequada e que se ache que falhou, que houve falha, né, na condução anterior, meio aquele processo, né, pós guardadas as devidas proporções, mas pós crise de 29, né, em que começam a ascender esses governos mais autoritários, né, o neofascismo, o nazifascismo, né, e até o governo brasileiro, né, enfim, simpatizante, né, mas de um líder forte, né, de uma estrutura nacional firme, né, enfim, que controle as instituições, que controle a população, que seja o guia, né, da nação. Então, é um dilema, né, que se vive hoje dentro desse debate, que o mundo todo, né, vive. Teve há um mês atrás, mais ou menos, houve um webinar não esqueci o nome dele, mas enfim, ele traz um artigo em que ele diz que regimes autoritários lidaram melhor com a pandemia do que regimes democráticos, porque, enfim, a interrupção, né, da atividade, todo o processo de quarentena, né, foi mais rápida nesses regimes autoritários do que nas democracias, né, que, enfim, a democracia você acabaria interferindo no direito de vir, nos direitos fundamentais das pessoas. Então, é isso, a gente vive, né, um processo de critical juncture mesmo, né, um processo de debate, um processo de pensamento, de fato, na condução, né, do mundo como um todo, em termos de regime político, em termos, né, de economia, né, como eu falei, de Arrig, enfim, todo esse processo a gente vive um momento que o sistema internacional está em ebulição, de fato, e vamos ver, né? Vamos seguindo, vamos acompanhando, vamos lendo, e vamos construindo as nossas análises dentro dessa nossa visão, né, do sistema internacional que a gente tem. Nosso curso é muito bom, né, porque permite isso, que a gente amplie sempre esse debate, que a gente trate, né, de uma forma multidisciplinar. Então, é isso. Acho que a condução foi essa. Espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido produtivo para vocês. Como eu falei, a intenção é um debate, a gente vai trabalhar com projeções, e essas projeções, né, de fato exigem que aconteçam na prática para a gente saber, né, se essas análises foram corretas ou não. Mas, a princípio, né, um panorama geral, o encaminhamento da política externa dos Estados Unidos através da eleição de Biden tende a ser nesse caminho mesmo que eu conduzi para vocês. Certo? Bom, muito obrigada, professor. Eu gostei muito. Foi um momento bem legal para quem participou. Imagino também que deve ter sido reflexível, né? No mínimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Só para saber, senão eu vou encerrar por aqui. Ou quer fazer algum comentário? Não precisa ser necessariamente. Não necessariamente pergunta. Se quiser comentar alguma coisa, quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 2,5, 3. Pronto, veio. Tá vendo aí que 2,5 foi importante? Marcos Vinícius. Professor, não sei se o senhor comentou, a minha internet está oscilando muito, sobre Estados Unidos e Israel. Pois é, não comentei. Boa, Marcos. Não comentei especificamente sobre isso, mas, enfim, a condução, né, de Biden tende a ser uma condução mais propositiva, né?
ou seja, de uma busca, né, por tratativas diplomáticas, né, na questão de Israel e Palestina, e diferente, né, na questão muito mais parcial, extremamente parcial, né, de Trump. Então, se espera isso, né, se espera isso até como democrata, né, que, enfim, que Biden conduza, né, para promover, né, um diálogo, para promover, né, tentativas, né, de tratativas diplomáticas dentro dessa condução. Acontece que, como eu falei anteriormente, essa projeção, né, de apoio de Trump aos Emirados Árabes, né, a própria Arábia Saudita, né, que restabeleceu, né, reconduziu o formato, né, da região com relação a Israel, né, do próprio estabelecimento de relações, isso vai ter impacto duradouro, né, não é da noite para o dia, até porque tem outros interesses envolvidos em relação a isso. Então, é um outro desafio, né, como o Biden não pode jogar tudo abaixo, até porque, enfim, a condução, ela existe, e foi eu considero como uma condução inteligente, mas dentro dessa nova perspectiva tem que, né, reconduzir, né, dentro desse cenário que está exposto. Então não dá para voltar atrás completamente. Como eu falei da questão do Irã, você não pode simplesmente derrubar as sanções, né? Você tem que tentar promover, né, uma volta ao acordo, tal, mas enfim, não é uma coisa da noite para o dia. Então é um desafio muito grande, né, no Oriente Médio que os Estados Unidos têm, né, principalmente dessas relações, né, com Israel, as relações com o Irã. Então esse de fato eu vejo também como um dos grandes desafios da gestão Biden. Muito complicado, isso aí, né, historicamente, né, extremamente complexo. Então, não tem. O caminho, eu creio que é esse: a tentativa de uma promoção de um diálogo, de restabelecimento, né, de relações, né, de conversas, né, de proposição mais diplomática dentro dessa abordagem. Mas, enfim, o que foi feito tem repercussões, está estabelecido, e a gente tem que ver como é que as coisas vão andar a partir de então, dentro dessa condução de Biden. É como eu falei, né, o desafio dos Estados Unidos é complexo porque ele atua globalmente, né, então ele tem uma série, imagine, né, um apartamento que está cheio de furo, né, vazando água, e você tem que conter o vazamento do quarto, da sala, do banheiro, da cozinha, ao mesmo tempo, né, então é meio que assim, uma analogia bem simplista, mas meio que nesse caminho, né. Quando a China, na verdade, está preocupada só em resolver os problemas, né, de um cômodo especificamente, né, inicialmente, apesar de que ela está olhando para os outros também, conduzindo, mas é muito menos urgente do que o próprio Estados Unidos dentro dessa condução. Então, é um desafio, entanto, né, de reverter, né, de reconduzir esse processo hegemônico dentro desse cenário do sistema internacional em ebulição, pandemia, crise econômica, reconfiguração de forças, isso é muito complexo. Mas vamos ver, vamos acompanhar. Bom, muito boa também a pergunta. Carolzinha está aqui agradecendo. Professor, muito obrigada pela webinar, foi incrível. A gente começa a analisar acordos, ações que os Estados Unidos podem fazer daqui para frente e os desafios. Foi muito bom. Concordo muito, tá, com Carol. Colocou realmente a gente para pensar, assim, sobre vários temas que, por mais que a gente veja isso em aula, leia nas notícias, né, a gente não conseguia chegar, pelo menos eu não me enxergo chegando a essas conclusões sozinhas. Não ainda, né? Eduardo também está agradecendo. Muito obrigado, professor. O senhor trouxe diversas perspectivas de como os Estados Unidos podem resgatar sua posição e recuperar zonas de influência nesse novo contexto da ascensão chinesa. Valeu, gente. Foi ótimo, eu que agradeço também pelo convite. Pode falar, Bruno. Foi sensacional. Não, tranquilo. Queria agradecer, né, reiterar o que todo mundo já falou. Foi sensacional. Muito obrigada mesmo. Para quem não conseguiu assistir tudo ou quer reassistir, a gravação vai ser disponibilizada no YouTube. Então, quem quiser ir lá, corre, assiste. Quem souber de alguém que quer assistir, quis assistir, mas não se inscreveu, manda o link lá. É isso, pode falar, professor.
É isso, é só agradecer também. Obrigado pelos comentários, obrigado pela participação, pelas perguntas, né, pelo debate construtivo. Enfim, espero que a gente possa, né, semestre que vem, fazer a parte 2, para a gente começar a pontuar, né, todas as projeções com a prática, né, de fato. Como o Carol falou, né, como vocês falaram, como o Bruna falou, enfim, como o próprio Eduardo conduziu também, é isso, né, a gente traz uma abordagem de projeções que a gente vai começar a analisar na prática como isso vai, né, se posicionando dentro do tabuleiro, né, geopolítico global. Então, é isso. Vamos em frente. Contem comigo. Se precisar sempre, estou à disposição. Certo, obrigada. A equipe do NERI também está à disposição. Muito obrigada a todos que assistiram também, a todos que perguntaram ou comentaram. Foi tudo muito pertinente para o debate, qualidade do debate, né? Muito obrigada, pessoal. É isso. Até a próxima. Né? Obrigada também, professor. Foi muito Valeu. gratificante esse debate. Obrigado. Boa tarde a todos e até breve. Boa tarde.